Boa noite. Boa noite. Luiz Edson Fachin toma posse no STF na vaga que era de Joaquim Barbosa. Câmara retoma a votação da reforma política e rejeita a cota para mulheres em cargos legislativos. Prefeitura de São Paulo estuda fechar a Avenida Paulista aos carros nos finais de semana. Continuam os problemas na emissão de vistos para os Estados Unidos. A embaixada adia entrevistas agendadas em 4 capitais brasileiras. Câmara dos Deputados retoma a votação da reforma política. Hoje a votação foi aberta com a discussão sobre a possibilidade de uma cota feminina para a Câmara dos Deputados. A bancada feminina queria uma cota de 30%, mas depois voltou atrás e aceitou colocar uma cota de 15% em discussão. O tema foi rejeitado. Os parlamentares também aprovaram uma emenda que prevê que as urnas eletrônicas passem a emitir recibo para que os votos nas eleições possam ser conferidos. Essa emenda também quer incluir na Constituição regras de fidelidade partidária. Pelo texto, o detentor do mandato que se desligar do partido perderá o mandato. Vale lembrar que todos os temas já aprovados nessa reforma política ainda precisam passar por segunda votação e depois ainda irão ao Senado. Luiz Edson Fachin toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele assume o lugar de Joaquim Barbosa, que deixou a corte em agosto do ano passado. A cerimônia começou por volta das 4 da tarde na sede do STF em Brasília e durou menos de 20 minutos. A sessão no plenário foi aberta pelo presidente da corte, ministro Ricardo Lewandowski. Após o juramento, foi ele quem assinou a posse de Fachin. Mais de 1.100 pessoas compareceram à cerimônia, entre elas o vice-presidente da República, Michel Temer, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-presidente da República, José Sarney. O novo ministro anunciou que irá usar o nome Edson Fachin, pois, pela regra, todos devem ser chamados por 2 nomes. Na solenidade, ele jurou cumprir a Constituição. Declaro, bem fielmente, cumprir os deveres do encargo e da justiça. Após a cerimônia, Fachin recebeu os cumprimentos de familiares e convidados no Salão Branco, localizado próximo ao plenário. Ele começará a trabalhar já amanhã. Luiz Edson Fachin é advogado de carreira. Ficou conhecido por suas teses em direito civil e de família. Fundou um escritório especializado em conflitos empresariais e que envolvem sucessões. Também é famoso por suas defesas no campo ambiental, agrário e imobiliário. Nascido em Rondinha, no Rio Grande do Sul, vive no Paraná desde criança, onde se formou na Universidade Federal do Estado. Atualmente é professor de Direito Civil da instituição. Morre aos 84 anos o empresário Olacir de Moraes. Ele faleceu nesta madrugada aqui em São Paulo. Conhecido como o Rei da Soja, Olacir de Moraes estava internado há 2 dias. Ele lutava contra um câncer no pâncreas havia 1 ano e meio. Nascido em Itápolis, no interior de São Paulo, em 1931, Moraes se tornou um dos homens mais ricos do mundo nos anos 80 e 90, despontando como o mais jovem bilionário brasileiro a aparecer no ranking da Forbes. Chegou a ter 50 mil hectares de plantação de grãos, principalmente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, um império de 40 empresas que iam do setor de construção e exploração de minério ao agropecuário. Seu patrimônio é avaliado em mais de $1 bilhão. Vivia rodeado de lindas e jovens mulheres desde que se separou no início dos anos 90, após quase 30 anos de casamento. Em abril do ano passado, Olacir de Moraes voltou aos noticiários quando seu motorista, Miguel Garcia Ferreira, funcionário há mais de 20 anos, assassinou com 3 tiros o ex-senador boliviano Andrés Fermín Guzmán, que ocupava o cargo de diretor internacional em uma das mineradoras do empresário. O crime aconteceu próximo ao Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, na Zona Oeste. A polícia, o suspeito disse que o ex-senador boliviano tinha negócios com Olacir e que Guzmán teria aproveitado a doença do empresário para extorquir dinheiro dele. O velório de Olacir de Moraes foi na manhã de hoje no Hospital Albert Einstein e o corpo do empresário foi cremado à tarde no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Ele deixa 2 filhos e 5 netos. Deputados do PT vão recorrer ao plenário da Câmara contra a sessão da CPI da Petrobras, que aprovou a convocação do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto.
O PT questiona a votação em bloco de 140 requerimentos na sessão da quinta-feira passada. Além de convocar Okamoto, os deputados aprovaram a acariação do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, com delatores que o acusam de recebimento de propina e a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do ex-ministro José Dirceu. A CPI quer ouvir Okamoto sobre doações de 3 milhões de reais ao Instituto Lula, feitas entre 2011 e 2013 pela construtora Camargo Correia, e também sobre o repasse de R$1,5 milhão de reais da Camargo Correia para a empresa de palestras criada por Lula. A empreiteira é investigada na Operação Lava Jato sobre o esquema de corrupção na Petrobras. Na sessão de hoje, os petistas protestaram. Foi feita uma manobra da pior espécie para envolver o senhor Paulo Okamoto. Quero deixar registrado minha total indignação com isso, porque há uma parcialidade. É um golpe, é ilegal, é irregular, e esse procedimento não podemos coadunar com ele, presidente. Os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, acusaram a CPI de parcialidade por não votar a convocação do empresário Júlio Camargo e do ex-policial Jaime de Oliveira, investigados na suspeita de pagamento de propina para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. O pessoal não protege ninguém, mas quero dizer que tem um acordo aqui para proteger gente. Tem. O presidente da CPI, Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, rebateu as críticas e disse que age com imparcialidade. Eu não funciono por manchete de jornal, eu funciono pela investigação e nós vamos aqui cumprir o nosso trabalho. O Brasil está acompanhando, a sociedade está vendo e fará o seu julgamento de quem quer investigar e de quem não quer investigar. O Ministério Público sugere que o Tribunal de Contas da União rejeite as contas do governo Dilma Rousseff do ano passado. Em seu parecer, o procurador Júlio Marcelo de Oliveira afirma que houve uma verdadeira irresponsabilidade fiscal para favorecer o executivo em ano eleitoral. Ele citou as chamadas pedaladas fiscais. O governo deixou de repassar a bancos oficiais verbas de programas sociais, como Bolsa Família e Seguro-Desemprego. A decisão a ser tomada amanhã pelo TCU será encaminhada ao Congresso Nacional, a quem cabe dar a palavra final. A oposição pretende usar uma eventual rejeição das contas para um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a queda de braço entre governo federal e Congresso quando o assunto é fator previdenciário. Dono da pauta do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros tomou hoje uma decisão inédita, jamais vista. Renan marcou a data da sessão para análise de um veto presidencial que ainda não existe. A coisa se refere àquele projeto de lei que foi aprovado no Congresso, criando uma regra nova para o cálculo das aposentadorias. Por esse projeto, criou-se aquela regra que foi batizada de 85-95, uma regra que flexibilizou o chamado fator previdenciário. Essa regra consiste no seguinte: na hora de se aposentar, a pessoa faz a conta. Se a soma do tempo de contribuição para a Previdência Social com a idade for igual a 85 anos para as mulheres ou 95 anos para os homens, a pessoa se aposenta com o valor integral da Previdência Social, sem o redutor do fator previdenciário. Dilma Rousseff tem até amanhã para decidir se veta ou sanciona esta nova regra. A presidente já informou a aliados e a auxiliares que a tendência dela é de vetar, sob o argumento de que esta regra, no longo prazo, vai inviabilizar a Previdência Social no Brasil, vai quebrar a Previdência Social no Brasil. A presidente quer vetar e sugerir uma regra alternativa, que ela não disse qual é. Ela quer abrir uma negociação depois do veto. E Renan Calheiros se antecipa e diz: se vetar, eu já marquei a data para a derrubada do veto aqui no Congresso Nacional. Essa data é 14 de julho, não é uma data qualquer. É mais uma provocação de Renan Calheiros. Foi no dia 14 de julho, no ano de 1789, que ocorreu na França a queda da Bastilha. É muito cinismo, mas é o que está acontecendo. Renan Calheiros, um ex-aliado do governo, hoje um franco atirador, com contas a ajustar no Supremo Tribunal Federal, na Operação Lava Jato, quer dar lições de história e de moral à presidente da República. E Dilma não pode nem reclamar.
Renan Calheiros só é presidente do Congresso porque o governo dela ajudou, providenciando os votos. Boa noite. Polícia prende quadrilha que sequestrava comerciantes da CEAGESP. As prisões aconteceram em Osasco e também na zona oeste de São Paulo. Foram 6 meses de investigação até a polícia prender a quadrilha acusada de sequestrar e extorquir comerciantes da CEAGESP, a central de abastecimento do estado de São Paulo, na zona oeste da capital. Antônio Bento Nascimento Filho, o Bahia, e Maciel Góes da Costa, o Negão, são apontados como os líderes do bando e já tinham trabalhado no local. Outros 2 homens também foram presos e um menor de idade apreendido. Até agora, a polícia identificou 7 vítimas da quadrilha. Por eles terem trabalhado lá, eles conhecem a dinâmica, ou seja, o dia a dia dos pequenos comerciantes que ali trabalham. Então, eles acabam escolhendo as vítimas para serem sequestradas. Segundo a investigação, as vítimas eram sempre abordadas da mesma forma, aqui na saída da CEAGESP, depois de um dia de trabalho, por criminosos armados e de carro. Daqui elas eram levadas para um sítio no quilômetro 63 da rodovia Castelo Branco. Lá sofriam torturas psicológicas, eram amarradas, vendadas, passavam fome e sede. Enquanto isso, um outro criminoso ligava para a família e fazia ameaças e cobrava até R$200 mil pelo resgate. O último sequestro de 2 irmãos orientais estava em andamento quando a polícia invadiu o cativeiro nesta segunda-feira. Eles foram libertados sem ferimentos graves. As vítimas foram encontradas amarradas e vendadas. Além disso, quando eles chegaram aqui no departamento, eu tive a oportunidade de conversar com eles. Eles estavam todos esses dias sem nenhuma alimentação. A polícia ainda procura outras 3 pessoas que fariam parte do bando e estima que os 4 criminosos já presos podem ser condenados a penas de até 100 anos de prisão. E a polícia prendeu um suspeito de participar da morte da estudante de biomedicina Natália Costa de Moraes Félix, de 21 anos. Segundo a polícia, Michel Oliveira de Souza estava com outros 3 assaltantes quando abordou a vítima e a avó na Avenida Rubens Gomes de Souza, na zona sul de São Paulo. Em depoimento, ele culpa um adolescente por ter atropelado a jovem. O menor foi apreendido e um outro bandido já havia sido preso. O crime aconteceu no dia 24 de maio. Na ação, os bandidos mandaram que Natália e a avó descessem do carro e deitassem na rua. Como não conseguiram roubar o veículo, pegaram um outro carro e atropelaram a jovem. O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, é o mais movimentado da América Latina. É também o que mais realiza apreensões de drogas em todo o mundo, segundo a Polícia Federal. Só neste ano, até maio, 154 pessoas foram presas por tráfico no local. Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Centenas de milhares de pessoas circulam por aqui todos os dias. E num dos maiores aeroportos do mundo, o fluxo do transporte de drogas também é enorme. Segundo os últimos dados da ONU, o Brasil é o 2º maior consumidor de droga do mundo. O Brasil não produz essa droga. Entretanto, os únicos produtores de cocaína do mundo são Peru, Bolívia e Colômbia, nossos vizinhos com 8.500 quilômetros de fronteira seca. De acordo com a Polícia Federal, foram 154 presos por este crime só em Cumbica entre janeiro e maio deste ano, totalizando 625 quilos de entorpecentes. E para coibir a ação das chamadas mulas, as pessoas que fazem o transporte para os traficantes, os equipamentos de segurança são muitos. Cerca de 1.700 câmeras monitoram pistas, saguões e todo o entorno do aeroporto. No raio-x por onde passam as malas, a cor laranja no computador é a identificação de qualquer material orgânico, desde uma roupa de algodão até uma droga escondida. Entretanto, o que mais mostra eficiência é justamente a atividade do policial federal, a expertise do policial federal na identificação do passageiro no check-in ou no saguão. Esse é o aeroporto que mais apreende droga no mundo. Mas o que mais chama a atenção é que entre as pessoas presas por tráfico internacional de drogas aqui em Cumbica neste ano, 14% representam estrangeiros beneficiados pela Lei dos Refugiados. Só no ano passado, o número de solicitações de refúgio aqui no Brasil passou dos 8.300 pedidos.
A maioria das solicitações parte de sírios e angolanos. Aliás, grande parte dos estrangeiros detidos por suspeita de tráfico de drogas em Cumbica é africana. Das 23 prisões deste tipo até maio, 20 pessoas eram da Nigéria. E muitas substâncias são apreendidas assim, em uma mala comum, escondida, por exemplo, dentro de frascos de perfume. O perfil é voo e rota, e não características pessoais de raça, cor, religião. E o paulistano teve mais um dia gelado. As temperaturas hoje ficaram entre 12 e 19 graus. A partir de amanhã, volta a esquentar durante a tarde, mas as madrugadas vão continuar bem frias. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Para essa quarta-feira, a previsão é de sol e tempo firme em todas as regiões paulistas. O ar seco volta a ganhar força, garantindo uma quarta-feira ensolarada em todo o estado. Durante a noite e de manhã cedo ainda faz friozinho, mas à tarde as temperaturas voltam a subir e faz calor em várias cidades. Faz até 28 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba, 29 em Votuporanga, 28 graus também na cidade de Ribeirão Preto e em Araraquara. E no litoral, os termômetros chegam à marca dos 28 graus em Santos e dos 27 em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na Grande São Paulo? A mínima nessa madrugada ainda fica baixa, na casa dos 14 graus. E à tarde esquenta um pouco mais, faz até 25. Na quinta-feira voltam as condições de chuvas isoladas e a máxima vai aos 26 graus. Já na sexta, o tempo muda radicalmente. As temperaturas ficam só entre 14 e 18 graus e o dia nublado e chuvoso. Prefeitura de São Paulo estuda fechar a Avenida Paulista aos domingos. A medida deve ser testada na próxima semana, durante a inauguração da ciclovia. O teste está marcado para o dia 28 de junho, é o último domingo do mês, dia também previsto para a inauguração da ciclovia aqui na Avenida Paulista. Neste dia, os carros não poderão circular pela avenida, apenas ciclistas, skatistas e pedestres. Os ônibus serão desviados para as ruas paralelas. Essa decisão de fechar a Avenida Paulista aos domingos ainda não é definitiva. A CET está fazendo um estudo para saber o impacto do trânsito no entorno. Mas o prefeito Fernando Haddad disse que essa é uma tendência internacional e citou como exemplo a Times Square em Nova York, que tem trechos fechados desde 2009. E nessa mesma história, o Minhocão será testado já no próximo final de semana de virada cultural. Mas ele já é fechado aos domingos, só que dessa vez ele será fechado aos sábados para os carros e a CET também vai promover um estudo para saber o impacto no trânsito na região. A Embaixada dos Estados Unidos adia entrevistas de visto agendadas para amanhã e sexta-feira nos consulados de Brasília, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. A representação diplomática já havia cancelado as entrevistas de amanhã aqui na capital paulista. Uma falha técnica prejudicou a emissão de vistos americanos no mundo todo. Solicitações do documento feitas depois do dia 8 de junho estão sendo afetadas pelo atraso. E não há previsão de quando o serviço vai voltar ao normal. Em nota, a Embaixada dos Estados Unidos informou que as pessoas que precisam fazer viagens de emergência devem entrar no site da Embaixada e seguir as orientações do link Serviços a Cidadãos. Polícia da Itália começa a recolher imigrantes que estão em acampamentos na fronteira com a França. A União Europeia discute formas de lidar com os refugiados que chegam ao continente todos os dias. Imigrantes africanos, principalmente do Sudão, da Eritreia e da Somália, estão sendo arrastados para carros e ônibus da Cruz Vermelha. Eles tentam resistir. São cerca de 300 pessoas que acamparam perto da cidade de Vintimiglia nos últimos 5 dias. Eles querem entrar na França e depois seguir para o norte da Europa em busca de trabalho, mas são barrados na fronteira. A França diz que eles são responsabilidade da Itália. O governo de Roma vem tentando conseguir ajuda da União Europeia para receber a onda de imigrantes, mas o bloco está dividido sobre como lidar com eles. O primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi,
ameaça oferecer documentos provisórios aos imigrantes para que eles possam circular livremente pelos países do bloco. A seguir, ataque com drone mata chefe da rede Al-Qaeda. E mais um nome surge na corrida presidencial americana. Empresário Donald Trump lança pré-candidatura à Casa Branca. Você já ouviu falar na lei de zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Você até conhece os convidados, mas aqui descobre suas opiniões. Você até conhece os ingredientes, mas aqui os chefes sempre dão um toque a mais. Você até conhece as músicas, mas aqui elas marcam o ritmo da sua noite. E você até conhece o Rony, mas só aqui ele é todo seu. De segunda a sexta, 10h30 da noite. Ataque com drone mata chefe da rede Al-Qaeda na Península Arábica. O grupo terrorista confirmou que perdeu o líder e já nomeou um substituto. Nasser al-Wahrish morreu num ataque na semana passada. Ele foi secretário pessoal de Osama Bin Laden, estava no comando das operações no Iêmen desde 2007 e era considerado o número 2 da Al-Qaeda em todo o mundo. Al-Wahrish organizou ataques a bombas frustrados contra companhias aéreas internacionais e reivindicou responsabilidade pelo ataque ao jornal satírico francês Charlie Hebdo, dizendo que foi uma punição por insultos ao profeta Maomé. Os Estados Unidos ofereciam 10 milhões de dólares por informações que levassem à sua captura ou morte. O chefe militar da Al-Qaeda, Qassim al-Haimi, foi escolhido como novo líder do grupo na Península Arábica. O multimilionário Donald Trump anuncia que vai concorrer à presidência dos Estados Unidos. Donald Trump lançou a candidatura para as primárias do Partido Republicano em seu arranha-céu de Nova York, Trump Tower. Ele disse que vai ser o maior presidente para empregos que Deus já criou. Trump, de 69 anos, é dono de vários hotéis e apresenta um reality show na TV. Ele já anunciou candidatura em 4 eleições, inclusive nas últimas, mas desistiu de concorrer. Segundo pesquisas, as chances dele ser escolhido como candidato do partido são mínimas. O amor, a amizade, o respeito ganharam uma outra dimensão em São Paulo. Desde ontem, palavras gigantes foram espalhadas por vários pontos das zonas sul e oeste da cidade. Mas quem passa e vê essas palavras busca para si outros significados. Na correria do fim do dia é difícil encontrar, mas o olhar mais atento percebe. A paz em SP. Palavra curta, mas forte. Chama a atenção de quem está de passagem. Muitos olham e não param, mas alguns querem levar a paz, pelo menos no celular. Todo lugar acho que precisa de um pouco de paz. A situação está crítica. Hoje no trânsito, qualquer coisinha, esse pessoal não quer ter paz, não tem paz. Você vai pedir uma informação, as pessoas não sabem informar direito, né? Eu acho que é o estresse do dia a dia. Ética também grita por atenção no meio do trânsito, bem ao lado do Parque Ibirapuera.
O amor e todas as outras palavras não foram colocadas nas calçadas de São Paulo por acaso. Elas fazem parte da divulgação de uma caminhada que quer promover a importância da boa convivência entre várias religiões. Mas para quem só passa e não sabe disso, elas também têm poder. Em meio a um trânsito desse, um caos da cidade, você vê essa palavra escrita amor bem grande, faz você refletir, sem dúvida. Motiva a pessoa a querer melhorar a tua atitude, as tuas ações e querer bem o próximo. A montagem aconteceu durante a madrugada de segunda-feira. As palavras gigantes estão em 9 pontos da zona sul e oeste da cidade e fazem parte do trajeto da caminhada e corrida Caminho da Paz, que acontece no dia 28 de junho. Romeu aproveitou o amor para mandar mensagens para quem ele gosta. Já é o segundo ano que eu vejo, eu mandei um WhatsApp para minha filha. Desde o ano passado foi muito legal, achei legal. A Corrida Caminho da Paz acontece no dia 28, um sábado, às 7 da manhã. O caminho vai cruzar alguma das principais avenidas de São Paulo, como República do Líbano, Juscelino Kubitschek, Faria Lima e Nações Unidas. O evento é organizado pelo projeto Caminho de Abraão e não tem fins lucrativos. As inscrições estão esgotadas. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, o talentoso Wilson Simoninha responde aos questionamentos da máquina. Assista agora, Todo Seu.